Bem-vindo, povo secreto do mundo secreto. E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui tá todo mundo, ó. E hoje a gente vai ter uma lenda urbana. Não é muito lenda urbana não, porque esses quadros realmente, existiram. Então tá pronto para ficar um pouquinho arrepiado. Agora, uma dúvida, será que a mão do diabo protegia esses quadros das crianças que choram? A gente vai descobrir juntos. Então, chama a vovô, chama a vovó, chama a mamãe, chama o irmãozinho. E antes de tudo, se você não for inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva, dá aquela moral, deixa teu like e vamos agora ao nosso vídeo. Muitos, especialmente aqueles que nasceram nos anos 80, devem se lembrar dos quadros das crianças que choram, que aterrorizou as pessoas daquela época e causam medo até hoje, medo e espanto até hoje. Esses quadros foram pintados pelo Giovanni Bartolin, que era um italiano e pintor também, que ele retratou 27 crianças e essas pinturas foram denominadas Gypsy Boys, que ele retratava as crianças que choravam bastante, com um semblante de terror, uma agonia e muito espanto. Diz a lenda que o pintor Giovanni Bartolin estava numa miséria total e ele pensou, ao invés de fazer alguma coisa, algum trabalho, ele simplesmente pensou em fazer um pacto e realmente fez. Ele chamou o próprio diabo e fez um acordo com ele de riqueza e fama. Nisso, na hora ele teve uma brilhante ideia. Ao invés de ele dar de bom grado a sua própria alma, ele deu a alma das pessoas que iriam comprar as suas obras. Então, o pacto foi realizado. E nessa mesma noite ele dormiu e teve um sonho. Nesse sonho, apareciam 27 crianças no inferno, sendo maltratadas e choravam bastante, pediram misericórdia antes de morrer. E ele, ao acordar, pegou tinta, tela e começou a retratar cada criança que morreu no inferno. Diz a lenda também que essas crianças, ele mesmo confessou que essas crianças eram raptadas de suas famílias, oferecidas, retratadas em pintura, depois mortas. Outra coisa interessante sobre essas pinturas das crianças que choram é que ele fez uma forma subliminar de informar que as crianças já estavam mortas. Ele simplesmente pintou as crianças com a pupila dilatada. Isso deixava um ar de que elas podiam estar realmente mortas. Outra coisa, diz a lenda também que o pintor Giovanni Bartolin havia fugido de uma grande guerra na Itália e foi para a Espanha. E na Espanha ele encontrou um orfanato e lá ele foi se inspirar. E encontrou 27 crianças e começou a retratá-las na pintura. Dizem que cada criança que foi retratada, uma a uma, chorava desgosto de vida ao ver o próprio diabo tomando as suas almas antes de serem oferecidas. Outra lenda referente a esse orfanato da Espanha, que ele foi se inspirar, foi que antes das crianças serem oferecidas ao diabo, houve um grande incêndio e essas crianças morreram todas aos gritos e todas queimadas e não sobrou uma criança para contar a história. Outra coisa referente a essas pinturas é que elas foram vendidas tão rapidamente e ele conseguiu muito dinheiro e fama com a venda dessas pinturas. Então ele começou uma nova série das Gypsy Boys, das crianças que choram. E dizem também, referente a essas pinturas, que cada pessoa que comprou, cada uma delas, levou a própria desgraça para dentro de seu lar. O próprio diabo em pessoa. Dizem também que muitos morreram, muitas pessoas ficaram doentes, perderam empregos, crianças desapareceram e o mais intrigante, incêndios de uma hora para outra consumiram várias casas em todo o mundo. E o pior e mais intrigante aconteceu quando uma quantidade considerável de pinturas estavam espalhadas pelo mundo todo. E começou os incêndios de uma hora para outra.
Tem um relato de uma moça chamada Jenny Macuti, lá da Itália, que informou as autoridades locais que comprou um quadro de um dos meninos que choravam e colocou na sua sala de estar e foi fazer os seus afazeres domésticos na cozinha. E de uma hora para outra, ela começou a ver que sua cortina estava pegando fogo e nada estava lá que explicasse as chamas. Então, toda a casa pegou fogo, só que a família toda sobreviveu. E o mais intrigante ainda, o quadro estava intacto e a parede também. E um dos bombeiros que estava lá apagando o fogo e informou a moça que mais uma casa havia pegado fogo naquele mesmo mês. E quando ele entrou dentro da casa e viu a pintura, chegou para Jane e fez: engraçado, mais uma pintura, mais um quadro desses. Então, Jane pegou o quadro em sua mão e ficou sem acreditar. Começou também uma pequena investigação sobre esses quadros, que várias casas começaram a pegar fogo do nada. Alguns incêndios foram causados por cigarro, por panelas esquecidas no fogão, mas aquilo não saiu da cabeça das autoridades locais da Itália. Então eles começaram realmente a investigar as pinturas e a moldura e viram que as pinturas eram revestidas por um líquido retardatório de chamas e a moldura por também um spray retardante de chamas. Então, isso foi mais ou menos explicado. Mas uma coisa é bem intrigante. Por que todas as pinturas sobreviveram há tanto tempo? Outra coisa importante é que não só as pinturas originais eram macabras, mas também as suas cópias. Então, as verdadeiras e as falsas levam consigo uma grande maldição, a maldição das crianças que choram. E você, gostou dessa lenda? Já viu algum quadro desse pendurado por aí? Eu acredito que você tenha visto. Essas pinturas foram muito famosas, tanto na Europa, tanto aqui no Brasil. Então, fico te aguardando no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!